Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Portal Físio. Meu nome é Felipe Cerenza e eu sou mestre em reabilitação e desempenho funcional pela USP de Ribeirão Preto. Hoje vamos falar de um assunto que eu gosto bastante, que é de Pilates. Inclusive, eu utilizo Pilates na minha clínica para fazer a cinesioterapia, os exercícios da grande maioria dos meus pacientes, ok? Eu uso Pilates como uma ferramenta de reabilitação. E para esse nosso bate-papo, eu vou utilizar um artigo que tem o seguinte nome. Claro que esse é a tradução, é um artigo que foi publicado em inglês, como a grande maioria da literatura científica. Então, o nome do artigo foi a eficácia de 12 semanas de intervenção de Pilates na incapacidade, dor, cinesiofobia em pacientes com dor lombar crônica. Além disso, foi um artigo controlado, randomizado e aleatorizado. E o que isso quer dizer para quem não está tão acostumado com essas palavras mais técnicas da parte científica? Que é um artigo de muito boa qualidade. Ele tem uma metodologia muito bem feita, então a gente pode dar um peso maior para os seus resultados. Se vocês quiserem saber qual que foi esse artigo, o nome dele certo em inglês, ele vai estar aqui na descrição, que aí vocês podem ir pesquisar e dar uma lida no artigo completo, beleza? Então vamos lá. Qual era o objetivo desse estudo, então? Basicamente o que o nome já fala, era avaliar se 12 semanas de Pilates eram eficazes na melhora da dor, da disfunção e da cinesiofobia em pacientes que tinham dor lombar crônica. Isso é importante, tá bom? É apenas pacientes com dor lombar crônica. Não entravam nesses estudos pacientes com dor aguda. Talvez em pacientes com dor aguda, os resultados poderiam ser diferentes. E quais foram as intervenções? Quais foram os grupos de comparação? O que a gente chama de um grupo controle, que é um grupo que não recebeu nenhum tipo de tratamento, que era um grupo para ter o parâmetro de comparação. E esse grupo ele recebeu algumas orientações através de uma cartilha. E o grupo que fez o Pilates propriamente dito. E o que era esse Pilates? Era Pilates solo, então eles não utilizaram nenhum tipo de aparelho e eram tratadas 2 vezes por semana durante 3 meses. E isso aqui é bem legal, porque 2 vezes na semana é o que a grande maioria dos pacientes acaba fazendo. Até por questões financeiras, de tempo, normalmente fazer mais vezes por semana, muitas vezes os pacientes não conseguem fazer. Então a gente consegue extrapolar muito porque a gente encontra no nosso dia a dia. E outra parte legal é que foi apenas Pilates solo. E por que isso é legal? Porque é muito mais fácil da gente extrapolar. A gente não precisa de equipamento, não precisa de praticamente nada. Um simples colchonete, a gente pode reproduzir tudo que foi feito nesse artigo e que eu vou mostrar para vocês que teve ótimos resultados de maneira muito simples, muito barata. Então, um fisioterapeuta, mesmo em começo de carreira, sem tantos recursos, consegue reproduzir esses resultados com os seus pacientes de maneira muito simples. E quais foram os desfechos? O que são isso? O que foi avaliado nesses pacientes? Como eu já disse, a incapacidade foi avaliada por um questionário que chama Roland Morris. A dor pela escala visual analógica. E a cinesiofobia, ou medo de movimentação, por uma escala que chama escala tampa. Agora vamos falar um pouquinho melhor como foi a intervenção, que eu acho que essa é a parte mais importante dessa aula, a gente entender o que eles fizeram e o que deu certo. Então eles dividiam as aulas em 3 partes. A primeira parte era simplesmente um aquecimento, coisa simples, exercício respiratório, alguns exercícios básicos de mobilidade e de ativação muscular, principalmente de transverso e de musculatura do assoalho pélvico. A segunda parte, que era a principal da aula, era propriamente dito os exercícios do Pilates. E vocês vão ver que ele seguiu muito dos exercícios básicos lá que o Joseph Pilates desenhou lá no início, na formação, na metodologia da própria técnica. E ele finalizava com o que eu chamo de desaquecimento, um breve relaxamento com alguns alongamentos, ok? E o que foi bem legal também no artigo é que ele deu uma série de exercícios que eles podem ser adaptados. Então, se o paciente ele já tinha uma capacidade física um pouquinho maior, eles conseguiam deixar os exercícios um pouquinho mais difíceis. Se o paciente tinha uma condição física não tão boa, não conseguia fazer exercícios tão difíceis, ele usava um nível mais básico. Então, ele dividia em 3 níveis, o nível básico, intermediário e avançado. Dentro de cada exercício, a gente consegue fazer essas adaptações para aumentar ou diminuir
a dificuldade desses exercícios. E essa é a lista de exercícios. Então, para quem já está acostumado com Pilates, vai bater o olho, já vai ver. Eu vou mostrar os principais para vocês, porque tem muita gente que está assistindo esse vídeo que não é professor de Pilates, ou nunca fez um curso de Pilates, então não conhece os exercícios pelos nomes. Os nomes acabam sendo todos em inglês. A gente tenta levar, é até legal a gente utilizar os nomes da mesma maneira que o Joseph Pilates criou lá atrás. Claro que tem algumas adaptações, mas é interessante para manter essa padronização dos nomes dos exercícios. Então agora eu vou passar o passo a passo, como que foi a aula e os principais exercícios que eles realizaram. Então o aquecimento, como eu disse para vocês, foi basicamente com exercícios respiratórios, aprender a fazer, por exemplo, a respiração diafragmática e trabalhar a ativação da musculatura mais profunda, principalmente transverso do abdômen, musculatura do assoalho pélvico, para ganhar aquele controle fino dessa musculatura estabilizadora da região lombar, da região abdominal baixa. Agora eu vou mostrar alguns dos exercícios que eles fizeram. Então eles começaram, por exemplo, com os exercícios do single leg stretching e o double leg stretching. São exercícios que são variações bem semelhantes. Então vocês podem observar, aqui no single leg stretching, a gente pode fazer uma adaptação. Se o paciente não tem tanta força para conseguir levar o tronco, o abdômen ainda não está com essa capacidade, a gente pode fazer inclinando menos o tronco, com a cabeça mesmo no chão, e o paciente só pega a perna e abraça a perna. Já o double leg stretch é um exercício um pouquinho mais difícil, que exige um pouquinho mais de força do abdômen do paciente. Mas a gente pode fazer da mesma maneira. Se o paciente já está forte, ele ergue mais o tronco enquanto ele abraça as pernas. Se ele não tem essa força, ele pode inclinar menos o tronco e começar abraçando as pernas. Então, são exercícios bem adaptáveis e bem legais para a gente começar. Outros exercícios clássicos do Pilates que ele utilizava, o Spine Twist, por exemplo, que é um exercício que não exige tanta força, mas exige muito da flexibilidade, então trabalha muito bem a mobilidade da coluna lombar, coluna torácica, a mobilidade do quadril, a flexibilidade da musculatura posterior da coxa, por exemplo, é um exercício bem interessante, bem legal para ser feito. O side kick, front back, eles também realizaram. Então, é um exercício que trabalha muito bem a mobilidade e a força da musculatura do quadril. Tem um trabalho interessante ali do glúteo médio para manter a perna alinhada. É um exercício também bem interessante. E o roll-up, que é um exercício clássico do Pilates, que exige bastante da força da musculatura do abdômen. Talvez você tenha que adaptar esse exercício nos primeiros momentos para o paciente fazer. Nem todo paciente vai conseguir fazer o roll-up assim de primeira, mas é um exercício bem legal, que exige bastante da mobilidade e principalmente da força da musculatura abdominal. Outros exercícios já um pouco mais avançados, um pouco mais difíceis, o swimming trabalha bastante a musculatura extensora lombar, extensora da coluna torácica, extensora da coluna como um todo ali, extensor de quadril também trabalha bastante, mobilidade do ombro, é um exercício bem completo. O leg pull back, ele também realizou o leg pull front, que é um exercício ao contrário, né, que o paciente fica de barriga para cima, mas bem semelhante, levantando uma perna e a outra. Já é um exercício um pouquinho mais difícil, que você tem que manter uma postura ali bem retinha, muito estável, então é um exercício que talvez precise de um pouquinho mais de treino. E o teaser, que talvez seja uma das principais fotografias que a gente vê da blogueiragem aí do pessoal que gosta de postar foto fazendo aula de pilates ou professores, que é um exercício muito legal, que é um exercício bem difícil para você fazer um teaser certinho, que o paciente tem que ficar nessa posição em V aqui, certinho, ó, vocês podem ver aqui, ó, bem posicionadinho, não é fácil, tem que estar com o abdômen ali já bem legal, bem forte, para conseguir manter a posição de maneira bem adequada, bem estável, mas é um dos exercícios clássicos também, básicos do Pilates, desde lá dos primórdios. E quais foram os resultados, né? Eu falei que os resultados foram bons, mas eles foram bons em todas as variáveis avaliadas. Então, ele melhorou a função dos pacientes, ele diminuiu o nível de disfunção, ele diminuiu a dor e ele diminuiu a cinesiofobia, que é o medo de movimento. Então, ele conseguiu trabalhar ali em todas as variáveis que foram avaliadas, o Pilates teve benefícios significativos. E outra coisa legal é que essas mudanças elas apareceram principalmente com 6 semanas. Então, o trabalho acompanhou por 3 meses, mas com 6 semanas, essas melhoras já
chegaram ali quase que num pico e depois elas ficaram num platô. Continuou bom, mas não teve uma grande melhora depois. Isso é bem bacana, né? Porque aproximadamente em 45 dias os pacientes já tiveram uma melhora expressiva. E para um paciente que tem dor lombar crônica, isso é um dado bem interessante, que a gente pode até mostrar, pode ser uma ferramenta para convencer o paciente a fazer o Pilates, a mostrar para ele o valor do Pilates, que um trabalho muito bem feito mostrou que em 45 dias os pacientes já obtêm uma melhora significativa da dor, da função, do medo de movimentação. Então, isso é bem interessante, que é relativamente pouco tempo quando a gente vai pensar, principalmente em pacientes com dor lombar crônica. Para a gente finalizar aqui, eu queria trazer alguns insights, algumas coisas do trabalho e coisas pessoais também. Eu trabalho bastante com Pilates, trabalho com fisioterapia, com reabilitação de pacientes com disfunções basicamente de traumatologia ortopédica e utilizo muito Pilates. E o primeiro é o seguinte, é que a gente tem que lembrar que o exercício terapêutico é considerado o padrão ouro ou a melhor opção para o tratamento da dor lombar crônica. Então, o Pilates é sim uma ótima ferramenta, mas a gente tem outras ferramentas. O exercício físico, de maneira geral, pode ser uma academia, hidroginástica, hidroterapia, exercícios aeróbicos. Então, a gente tem diversas ferramentas que podem ser utilizadas para o tratamento de dor lombar, com bastante evidência científica, evidências robustas dos seus benefícios. Mas eu gosto muito do Pilates, acho que ele é uma ferramenta muito interessante, tem ganhado muitos praticantes por algumas características que o Pilates tem. Eu acho que o Pilates ele é um exercício, ele é uma modalidade de exercício muito completa. Então a gente consegue trabalhar muito bem a força e a resistência, a potência muscular desse paciente ou desse cliente que a gente tem. A gente trabalha muito bem a mobilidade, e isso talvez a gente consiga trazer algumas diferenças de outras modalidades. Na academia, por exemplo, a gente consegue trabalhar muito bem a força, a potência, mas dificilmente a gente faz um trabalho de mobilidade, de flexibilidade muito bom na academia. E o Pilates consegue trazer um pouco de tudo isso. Outra coisa que o Pilates é muito interessante é que, além de trabalhar mobilidade, flexibilidade, força, ele trabalha muito controle neuromuscular. Então, a gente trabalha sempre muito associada com a respiração, é um movimento lento, controlado. Isso melhora muito a concentração do aluno. Isso extravasa para outras coisas. Então, eu acho que esse bem-estar, esse ganho de controle, ganho de concentração, muito paciente gosta disso, leva isso para a vida, e isso é um outro ponto bastante positivo para o Pilates. Então, eu queria agradecer a atenção de todos, e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal para você receber as novas notificações, e fui, um abraço!